O tempo dessa entrevista é de 15 minutos, mais 1 minuto para as considerações finais. A ordem dos entrevistados foi definida por sorteio, na presença dos representantes indicados pelos partidos. Hoje, a nossa entrevistada é Carol Chaves, do PSOL. Carol Chaves tem 41 anos, é natural de Osasco, interior de São Paulo, mas vive aqui no Tocantins desde 1992. Ela é advogada, especialista em direito das mulheres e pessoas LGBTQIs. E também é mestra em desenvolvimento regional. Candidata, muito obrigado pela sua participação aqui no J1 e o tempo da sua entrevista começa a ser contado a partir de agora. Candidata, fica à vontade. Obrigado pela presença. Essa é a primeira disputa eletiva que a senhora participa. Sim. E logo na estreia a senhora se coloca tentando ocupar o cargo mais alto, mais importante do Estado, que é o de governadora. Quando questionada sobre isso, a senhora tem dito que cargos públicos são para todas as pessoas, que tem experiência como assessora jurídica em órgãos públicos. E a senhora também argumenta que pretende acabar com o que a senhora mesmo chama de familiocracia, que é a permanência no poder, a sequência de poder de um mesmo grupo político. Como é que a senhora pretende convencer o eleitor que a senhora está preparada para esse cargo? Obrigado, queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Desculpa um pouquinho a voz, né? Nesse tempo de setembro a gente sofre um pouco com as queimadas e isso eu não estou isenta disso. Mas eu queria dizer, para reforçar, que a política é para todas as pessoas. E nesse momento, desde 2018, a gente vem numa perspectiva, principalmente o PSOL, de dar oportunidade para as mulheres, principalmente mulheres negras, ocuparem cargos. Nesse sentido, por que eu sou preparada? Porque já passei por órgãos executivos, mas também tenho uma preparação na academia de políticas públicas, né? Eu já passei por um mestrado em desenvolvimento regional, conheço como são construídas as políticas públicas, já trabalhei na Secretaria de Segurança Pública também, com um trabalho de desenvolvimento de políticas públicas de segurança. Então, eu entendo que a política não deve ser sempre para as mesmas pessoas, os filhos e filhas e netos das pessoas que estão aí. É necessário que as pessoas saibam e sintam que esse também é um lugar delas, né? E eu já tenho feito essa convocação para que as pessoas participem de cargos, postos políticos, sejam eles eleitorais ou não. Uma das suas propostas de governo no seu plano é sobre o endividamento das famílias. A senhora tenta, estabelece medidas para reduzir juros, um plano emergencial para reduzir essas dívidas, ampliando prazos de carência. E a senhora chega a dizer sobre perdoar dívidas parciais de desempregados. Que dívidas a senhora está pretendendo perdoar e qual o impacto que isso pode causar? Quando nesses últimos 2 anos, principalmente de 2020 e 2021, a gente teve o super endividamento das famílias aqui no Tocantins, né? Por conta da pandemia, porque os empregos, não só por isso, a gente vinha numa situação de precarização do trabalho aqui no estado, por mais que o governo anuncie, né, que houve um aumento dos postos de trabalho, a indagação é que tipo de postos de trabalho são esses? São trabalhos realmente dignos? Porque se a gente for olhar numa perspectiva da reforma trabalhista, a gente tem uma precarização muito grande dos trabalhos. E essas pessoas estão ganhando salário mínimo, mal dá para sobreviver. Então a gente tem um plano emergencial que favorece essas pessoas que estão mais vulneráveis. Para além disso, a gente sabe que o Tocantins tem mais de 70% da população negra numa situação também de muita vulnerabilidade, muitas pessoas passando fome, e é impossível que essas pessoas não o perdão num primeiro momento, mas que elas sejam realmente negociadas. As pessoas estão super endividadas. E não falo só dessas pessoas mais vulneráveis, pessoas da classe média também, né? Essa pandemia, ela atingiu sobremaneira muitas pessoas. A gente tem aí uma situação de que o nosso poder de compra diminuiu muito. Então, não atinge só as pessoas que estão
numa situação de vulnerabilidade, passando fome. A senhora pode dar exemplo de um tipo de dívida que a senhora está pretendendo aí perdoar, por exemplo? Nós temos grandes juros, inclusive com relação aos fomentos aqui no Tocantins. Pessoas que estão numa situação de execução fiscal, que não tem como pagar. Servidores, por exemplo, que fizeram empréstimos e não tem mais margem para fazer esse pagamento. Então é preciso não só que haja uma renegociação, mas que esses juros sejam perdoados. Mas perdoar isso não pode, talvez, incentivar com que a pessoa fique ali esperando essa medida e não honre com seus compromissos? Talvez, se a gente tiver um enxugamento da máquina, que talvez seja uma outra pauta que a gente possa falar, a gente hoje tem um inchaço da máquina pública com um grande número de contratações. Por exemplo, no momento que o que o Marcelo Miranda sofreu impeachment, a gente tinha entre 16 e 18 mil comissionados. A máquina pública estava muito inchada. Hoje, esse número é de 32 mil praticamente. Então, a quem nós estamos favorecendo no Estado? Os deputados que têm aí pessoas trabalhando em cargos comissionados contratados e continuam exercendo seus votos de cabresto, ou as pessoas que realmente são trabalhadoras, servidores efetivos e que precisam aí de uma oportunidade para colocar a sua vida financeira em ordem? O seu plano de governo estabelece medidas para a população LGBTQIA+. O IBGE divulgou neste ano que o Tocantins tem o menor percentual de homossexuais e bissexuais declarados. O próprio IBGE diz que esse número ele pode ser subnotificado pelo medo dessa autodeclaração. E a minha pergunta é, como é que a senhora vai dar segurança e mais visibilidade para essa comunidade? A gente precisa colocar em prática algumas políticas públicas que já deveriam ser executadas e não são. Por exemplo, essa pesquisa do IBGE, a pessoa tem que se declarar, ela não está sendo feita a pergunta, então a gente já tem um erro muito grande que gera essa subnotificação. Quando a pessoa vai fazer uma ocorrência, um registro de ocorrência, por exemplo, na delegacia, muitas vezes a sua identidade, a sua orientação sexual não é perguntada. Então, é preciso que os servidores públicos sejam capacitados devidamente. Muitos deles já são, mas não conseguem por conta do moralismo ou da sua dificuldade em executar essa atividade, achando que está cometendo um tipo de invasão na vida privada. Deixam de fazer essa pergunta e a gente deixa de ter dados não só na segurança pública, mas também na saúde e na educação, né? Isso ocorre corriqueiramente, não só na segurança pública, mas também na saúde e na educação. A senhora prevê no seu plano de governo também o uso do nome social e banheiros adequados à identidade de gênero nas escolas. Esse é um tema sensível. Por um lado, você tem essa medida pode beneficiar a criança que não se sente representada, mas do outro você tem uma família mais conservadora que é contra. Como é que a senhora resolve essa controvérsia e implanta essa medida? O nome social, ele deve ser usado independente se a escola queira ou não. Já é uma lei, já está estabilizado, então, assim, independente dos valores daquela escola, dos valores daquele servidor público pessoal, ele precisa ser usado não só na escola, mas também na saúde. Então, as pessoas precisam cumprir o que é a determinação legal. Sobre os banheiros, a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande por conta também do conservadorismo do Tocantins, de implantar essa medida. No entanto, a gente precisa pensar não só naquelas pessoas conservadoras, mas quem está realmente sofrendo. A gente tem um grande número de evasão escolar por conta de pessoas trans, jovens trans, que são constrangidas. Então, para isso, ter um banheiro um pouco mais adequado para essas pessoas que se sintam mais à vontade. A gente não tenha tanta evasão escolar dessa comunidade que, infelizmente, não tem nem direito à educação por conta desse tipo de violência que acontece na sala de aula. Vamos continuar falando sobre educação. Nos planos, uma das medidas no seu plano de governo
para manter o aluno na escola é uma bolsa de R$ 440 para os estudantes de 16 a 21 anos que são de famílias que recebem até 3 salários mínimos. Candidata, de onde que vai sair esse dinheiro? Eu reforço que a gente tem esse dinheiro, a gente só precisa enxugar um pouco a máquina no sentido de nós temos um número exorbitante de contratações, a gente precisa fazer concurso público, principalmente na área da saúde, educação e segurança pública. Se a gente fizer o balanço dessas contas, a gente consegue dar melhor qualidade de vida para as pessoas que mais precisam, que são esses jovens que têm dificuldade de frequentar a escola, muitas vezes porque não tem condições de comer, não tem condições de se deslocar. Então, se a gente tirar os recursos de onde eles não deveriam ir e colocar para onde eles deveriam ir, que são para as pessoas mais necessitadas, a gente consegue dar efetivamente educação para todas e todos. O IBGE divulgou que nós temos 64% de negros desempregados, isso no primeiro semestre de 2022. Cerca de 70% da população do Tocantins é negra. O seu plano de governo estabelece o fim do desemprego, do subemprego e da precarização do emprego na população negra. Como é que a senhora vai fazer isso? A gente precisa, primeiro, também dar educação, condições dessas pessoas terem uma formação técnica. Quando eu falo que 70% da população é negra, são dados que não são recentes, já tem um tempo esses dados. Então, a gente tem uma população, só a título de exemplificar, a população negra no Tocantins, ela é composta de pessoas pretas e pardas. Então, a gente sabe que o racismo estrutural, ele é mais contundente para as populações pretas, mas a população negra do Tocantins, ela precisa de condições de trabalho. E aí também é preciso olhar também para as pessoas indígenas, né? Eu não posso me excusar de falar desse tema, porque a gente tem um estado que é território negro e também é território indígena. É preciso que essas mas também da UFT. Se essas pessoas tiverem uma melhor formação, elas podem ter um emprego que é diferente do subemprego e diferente do emprego que é precarizado. Então, a ideia do plano de dar mais emprego para essas pessoas é capacitar, ter polos de capacitação no estado, não só em Palmas, mas também nas regiões, nas 3 regiões, principalmente do Tocantins, para que a gente tenha uma maior qualificação e não seja necessário trazer mão de obra de fora, porque as pessoas vêm de fora para trabalhar, as empresas muitas vezes contratam pessoas de fora para trabalhar, quando poderiam contratar aqui. E a reclamação é sempre a mesma, não tem mão de obra qualificada. Então, é dever do Estado fazer a qualificação da mão de obra do Estado do Tocantins também. A senhora também está prevendo o desencarceramento das mulheres condenadas por tráfico de drogas, né? Isso é retirar essas mulheres da cadeia, né? A gente hoje tem, dados da segurança pública, 128 mulheres estão presas por causa desse tipo de crime. 90 por tráfico de drogas, 72 foram julgadas, condenadas e outras 56 estão aguardando por julgamento. Qual é que vai ser o critério para liberar essas mulheres? Quando a gente faz as visitas na unidade prisional, a gente percebe que a maioria das mulheres estão encarceradas por tráfico de drogas. A gente chama isso de feminização do cárcere também. Nesse sentido, é importante que não só os advogados, o Poder Judiciário, mas também a Defensoria Pública tenham um olhar muito sensível para que essas mulheres não passem mais tempo na prisão. O que acontece muitas vezes é que elas já poderiam sair e elas ficam cumprindo um tempo a mais naquela situação por conta de um descaso, de um abarrotamento do Poder Judiciário também. Então é importante a gente olhar para essas mulheres, muitas delas são mães, não poderiam estar numa situação diferente também, se são presas provisórias, poderiam estar cumprindo em casa e não estão porque estão desassistidas ou estão abandonadas juridicamente, como a gente fala. Então é importante a gente olhar para esses casos com mais detalhamento. O seu plano de governo também prevê uma alta taxação do agronegócio, que é um dos setores que mais movimentam a economia do Tocantins. Por que fazer isso?
Veja que o agronegócio ele tem um amplo espectro, né? Os grandes produtores, eles precisam ser mais taxados, porque a comida que vai para a nossa mesa não é a comida que os grandes produtores produzem. Os grandes produtores, eles produzem para exportação. É uma comida que não chega na mesa do tocantinense. A comida que chega na nossa mesa é a comida do pequeno produtor e do médio produtor. Então, é importante que a gente valorize esses produtores e taxe mais os grandes produtores, porque eles também recebem mais, o lucro deles é muito maior. Então, é importante salientar, e eu tenho feito isso, de que o agronegócio dos grandes produtores não beneficia as pessoas tocantinenses. Esse dinheiro não fica no Tocantins, ele muitas vezes vai para grandes empresários que têm terras aqui e a gente precisa terminou, rever. Candidata, mas a senhora tem 1 minuto para suas há mais de 30 anos, eu conheço essa realidade, eu tenho enfrentado dificuldades, como você que está em casa me assistindo, né? Eu sou uma mulher comum, eu já tenho falado sobre isso, e é importante que esse espaço da política não seja só para as mesmas pessoas, seja para você também. E aí não falo só apenas de política partidária, eu falo de uma política de participação das pessoas na construção de políticas públicas. É importante que a gente tome a frente. Então, eu faço essa convocação para você, de que está me assistindo, tenha esse voto de confiança numa pessoa que é preparada, vote Carol Chaves, vote 50. Muito obrigado, candidata. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Rogério. E olha, amanhã o entrevistado do J1 é o Paulo Mourão, do PT. Daqui a pouco você vai ver uma nova rotina para quem precisa de serviços municipais em Gurupi. O expediente vai acabar mais cedo, viu? Fica por aí, a gente volta já já com mais J1. Na Católica EAD,